Olá, eu sou o professor Dave Oliveira e esse é mais um episódio de nossas videoaulas do nosso curso de processos estocásticos e séries temporais. Hoje a gente vai falar um pouquinho de previsão em séries temporais, que é uma das utilidades muito importantes para as quais são utilizados os modelos, né, para os quais são utilizados os modelos de séries temporais. Muito bem, nosso roteiro que a gente vai trabalhar hoje é o seguinte. A gente vai trabalhar um pouquinho com objetivos de modelagem. Para que a gente faz modelagem de conjuntos de dados? Isso vai ser crucial para definir principalmente a escolha de modelos. A gente vai ver como que são obtidas as previsões em modelos de séries, trabalhando com um exemplo. E, por fim, a gente vai ver o processo de avaliação da previsão. Como a gente pode aferir se a nossa previsão obtida a partir do modelo se mostrou eficiente, né, com um resultado eficiente. Muito bem, objetivos da modelagem. De princípio, a gente pode destacar que modelos de séries têm duas finalidades centrais que a gente pode elencar. Uma finalidade é a chamada descritiva e uma segunda preditiva. Nas duas tem o antagonismo entre o passado, né, e o futuro. Basicamente, na descritiva, eu quero precisamente descrever o que aconteceu. E na preditiva, eu vou me importar com a capacidade que o meu modelo tem para dizer o que vai acontecer. Em termos de séries, vamos ilustrar aqui uma situação hipotética. Veja que a gente considera que a gente tem uma série aqui, inclusive com um salto aqui, né? Uma mudança de patamar na série, o que vai implicar que ela não é estacionária. A gente pode até deduzir que ocorreu um evento aqui, mas o importante para mim é encontrar um modelo que descreva corretamente, né, adequadamente, o que aconteceu, né, esse conjunto de dados. Ao posto que modelos com capacidade preditiva, com finalidade preditiva, ele vai estar interessado, na verdade, no que vai acontecer. Ou seja, eu tenho um conjunto de dados já observados da minha série, mas o grande objetivo é tentar dizer sobre valores futuros, né? Aferir sobre valores futuros. Muito bem. Vamos partir do pressuposto sempre que nossa série temporal, que é um processo estocástico, ela obedece a um modelo, né? Seja ele preditivo ou ele descritivo, né? Com a finalidade preditiva ou descritiva. Basicamente, dizer que um processo estocástico segue um modelo é a mesma coisa que afirmar sobre a sua distribuição conjunta do processo e, obviamente, obter a distribuição marginal associada. E, consequentemente, as condicionais também, né? Que depende, naturalmente, da distribuição marginal e da distribuição conjunta. No caso, então a gente pode ilustrar essa situação da seguinte forma, com esse diagramazinho, onde eu tenho aqui os três eixos destacados. Que vai destacar os valores possíveis da minha variável aleatória xt, que está descrita no meu processo, tá? Aqui um conjunto de observações que aqui eu estou destacando como o xt observado, né, que está descrito em vermelho, vejo que o gráfico acompanha. O t aqui é para justamente enfatizar que esse processo já foi observado, ou seja, isso aqui é uma função amostra. Por definição, a gente tem, num processo estocástico, como a gente tem uma distribuição conjunta, a gente pode ter as distribuições marginais para cada um dos valores de t associados aqui à minha variável aleatória.
não é diferente para o caso de uma variável futura, na qual eu posso estar interessado, ou no caso, num tempo futuro, né? No qual eu posso estar interessado numa distribuição condicional para essa variável aleatória. Então, eu posso estar interessado em ilustrar aqui a distribuição do xt mais 1, que é um valor futuro, né, que não foi observado, dado a observação dos valores passados, nesse caso aqui, todo o meu processo xt que foi observado. Naturalmente, isso tem uma distribuição de probabilidade. No nosso caso, como a gente trabalha com a maioria dos processos gaussianos, ela a maioria dos modelos, né, trabalham com processos gaussianos, mas existem modelos que trabalham com distribuições simétricas, distribuições assimétricas, variações aqui de qualquer natureza. A gente vai assumir aqui um comportamento parecido com o da normal aqui, embora eu não tivesse destacado aqui a distribuição. Então, eu vou estar interessado na distribuição desse valor futuro aqui, para enfatizar a finalidade preditiva do modelo, a capacidade de predição ou de previsão. Ok, eu posso tomar essa distribuição, né, e ilustrar ela aqui de uma maneira, né, no 2D eu transpus ela aqui do nosso diagrama 3D para o 2D, e é uma distribuição de probabilidade condicional, mas é uma distribuição como outra qualquer, tá? E o mais importante é que eu vou estar interessado em alguns parâmetros dessa distribuição, tá? A saber, dois deles, que são importantes. O valor esperado dessa distribuição condicional, a qual eu vou denotar como sendo mi xt mais 1 estrela, tá? E o valor da variância, né, da variabilidade dessa distribuição, denotado como sigma 2 xt mais 1 estrela aqui, com notação. Então, eu vou estar interessado em alguns parâmetros dessa distribuição condicional futura, dados os dados observados no passado. É claro que eu poderia trabalhar com outros tipos de parâmetros, né? Poderia trabalhar com a mediana, quantil e assim por diante, a depender da distribuição. Veja que, no caso de distribuições na distribuição normal, esses valores podem ser obtidos a partir da média e a partir da variância. Mas eu poderia estar trabalhando com outros modelos, né, que adotassem outras distribuições e, por natureza, essas medidas, né, desses parâmetros seriam diferentes. Nosso interesse, então, em termos de com um objetivo de predição, né, do modelo ser preditivo, no contexto de séries, tá? Nosso grande objetivo é tentar estimar esses dois parâmetros aqui. Tanto a média do nosso valor futuro, né, xt, quanto a variabilidade, que também vai funcionar para fazer previsões basicamente sobre a média também, para ajudar a fazer inferência sobre a média, o valor médio. Então, a gente vai dar foco no valor da média aqui, tá? Embora a variância a gente necessite, a gente vai falar, porque ela também vai fazer parte, né, da construção da inferência sobre o valor da média. Mas a gente vai focar na média, nossa estimação. Nossos dois processos de estimação que vão implicar em uma finalidade preditiva para o nosso modelo. Bem, então a partir da estimação eu posso fazer dois tipos de estimação. A chamada pontual e a intervalar, né? Ou propor estimadores pontuais e intervalares. Na pontual, eu tenho um único ponto, né, no qual eu vou estimar o valor médio do meu parâmetro sob interesse. Nesse caso, a média da probabilidade condicional da variável aleatória xt mais 1, dado toda a realização do processo. Ao passo que numa estimação intervalar, por exemplo, na construção de um intervalo qualquer, não precisa ser necessariamente confiança aqui, mas uma estimação intervalar para o meu parâmetro mi xt mais 1, que é a média condicional do valor futuro,
eu vou propor um intervalo aqui associado a essa estimação. Bem, a gente conhece alguns métodos, né? Eu vou citar só alguns aqui, mas o método da máxima verossimilhança, onde a gente obtém o estimador como sendo um argumento máximo da função de verossimilhança do meu parâmetro mi condicional aqui, né? O estimador de Bayes, que aí considera que o nosso estimador, ou melhor, que nosso parâmetro é uma variável aleatória, em sendo propõe-se distribuições a priori, obtém-se as distribuições posteriori do respectivo parâmetro, e aí obtém-se o valor esperado, né, a moda, ou algum quantio para fazer estimação sobre esse parâmetro. A construção de intervalos de confiança a gente também pode colocar aqui de maneira clássica, né? Ou seja, usando a inferência clássica. A gente assume que o nosso intervalo ele é um intervalo aleatório, tá? E a gente afere, né, a probabilidade desse intervalo aleatório, que é composto por um limite inferior e um limite superior, conter o nosso parâmetro real, que é um valor fixo obtido. A confiança associada vai ser a probabilidade desse intervalo conter este parâmetro real, desse intervalo aleatório. E por fim também pode ser, eu posso construir intervalos baseados no método de Bayes, também são construídos a partir da distribuição a posteriori, né, gerada, né, na verdade. Considerando que o nosso parâmetro agora é uma variável aleatória, a gente vai simplesmente tomar um intervalo de probabilidade sobre essa variável aleatória. Nesse caso, ele é chamado de intervalo de credibilidade, né? Numa abordagem bayesiana. É óbvio que a gente vai dar mais enfoque aqui para a forma clássica, né? E o método de máxima métodos baseados na máxima verossimilhança. Mas os métodos baseados em inferência bayesiana estão disponíveis aí, né? Nos quais simplesmente o que se adiciona é a incorporação de conhecimento a priori sobre os parâmetros, né, que a gente está fazendo inferência, a saber, no nosso caso, a média do valor futuro. Muito bem. A partir dessa noção da finalidade dos modelos serem descritivos e preditivos, a gente vai enfocar naturalmente numa finalidade preditiva, tá? Qualquer modelo pode ser a priori, né? Pode ser utilizado como preditivo ou como descritivo. O que vai mudar naturalmente é a qualidade daquele modelo para aquela finalidade. A gente vai olhar aqui para a finalidade de previsão, tá? O quão o nosso modelo pode ser utilizado, né? Como ele vai ser utilizado no contexto de previsão. Então a primeira pergunta é como que eu vou obter a previsão, né? Via máxima verossimilhança, né? Ou utilizando um intervalo de confiança clássico. Bem, então vamos assumir, né, por construção inicial, que a gente tem uma série temporal, tá? Essa série temporal que se traduz num processo estocástico obedece a um modelo, né? E esse modelo ele pode ser qualquer um dos modelos de séries temporais que a gente viu, a saber, o modelo autorregressivo, médias móveis, né, com suas respectivas as suas ordens P e Q, que vão implicar nas suas parametrizações. Esses modelos aqui são estacionários, tá? Mas eu posso trabalhar com modelos também não estacionários, a saber, um modelo Sarima, né, que seria já um modelo integrado aqui, na verdade, além de ter os componentes autorregressivo, média móvel em tendência e sazonalidade, eles também vão ter a diferenciação da série, provocando uma não estacionalidade. Qualquer desses modelos pode ser utilizado com a finalidade de preditiva, né, de se obter previsões.
a partir das estimativas dos parâmetros associados a esse modelo que a gente vai construir a nossa previsão. Então, é necessário a gente obter as estimativas do parâmetro. Por exemplo, no autorregressivo, os parâmetros, né, os pesos associados à componente autorregressiva, os φs, né? No caso do autorregressivo médias móveis, os φs e os tetas, e assim por diante. Para ficar fácil, a gente vai usar como exemplo um modelo autorregressivo aqui, que é o modelo mais simples que a gente pode tratar, pelo menos aqui, que tem uma componente que condicionalmente seja dependente ao longo do tempo, de um passado, né, restrito numa série temporal. Então, vamos focar no autorregressivo como exemplo. Vamos considerar um caso onde eu tenho um modelo autorregressivo com ordem P igual a 1, que é o modelo ainda mais simplificado na classe dos autorregressivos. Ele vai ter só uma parametrização e a construção dos valores de xt vai ser dado pela equação autorregressiva. Então, nosso xt vai ser igual a um φ xt menos 1 mais um at, no qual o AT obedece às propriedades de ser um ruído branco, portanto, independência e distribuições idênticas para todos os ATs. Nesse caso, como a gente adota que o nosso processo é gaussiano, ela vai ter uma distribuição normal com média zero, tá? E com a variância que é constante, tá? Que não vai se alterar. Perceba que os parâmetros associados ao nosso modelo autoregressivo, então, são dois. O φ, né, que é o parâmetro da equação autoregressiva, e a variância do ruído branco associado. Esses são os dois parâmetros que vão ser necessários, as estimativas, para se obter valores de previsão. Bem, para jogar no nosso contexto, já que a gente está falando de xt mais 1, né, observação futura, a gente vai considerar que a mesma equação autorregressiva é obedecida por xt mais 1. Portanto, eu posso reescrever essa equação da forma que xt mais 1 é igual a φ vezes xt mais at mais 1. Os ATs obedecem à mesma propriedade de ser um ruído branco, né? O que eu estou avançando é uma posição na série. Como eu disse, o nosso processo é gaussiano, portanto, ele nasce de uma distribuição normal e gera distribuições normais, nesse caso, a distribuição normal conjunta para o processo como um todo, e, consequentemente, marginais também normais para o resultado da normal para as respectivas marginais. Então, nosso interesse vai ser numa distribuição condicional, a distribuição de xt mais 1, dado todo o processo, tá? Que vai seguir uma distribuição normal, também propriedade da normal conjunta, no qual, como a gente destacou, os parâmetros vão ser μ estrela, né? xt mais 1, a média, e o sigma 2, xt mais 1 estrela. São a média e a variância da distribuição condicional aqui, a qual é normal. Bem, vamos olhar o μ estrela, né? É importante ressaltar que nosso xt aqui ele está condicionado, ou seja, ele é conhecido. Então, a gente assume que todos os valores das observações anteriores da série são conhecidas, só que xt mais 1 não, né? Que é a observação futura. Bem, se a gente pegar essa esperança condicional, ela vai ser igual à esperança da equação φ xt mais at mais 1. Então, eu estou substituindo o valor de xt mais 1 aqui, usando a equação. Como eu tenho conhecido o xt e o at mais 1, eu vou assumir que, na verdade, todas as observações antes de xt, elas são desnecessárias, né? Elas não são condicionalmente, são condicionalmente independentes da variável xt mais 1, conhecido a observação xt. Por isso que eu tenho como resultado que essa esperança condicional é igual a esse valor esperado. Se a gente desenvolver, né, na verdade, aplicando propriedade da soma de esperanças, eu posso quebrar a esperança aqui em duas esperanças, né, da
da esperança da soma se replicar em soma de esperanças. Então eu vou ter a esperança do primeiro termo φ xt mais 1 mais a esperança do segundo termo at mais 1. Os dois são variáveis, né? Aliás, as duas componentes aqui, ó, essa componente é a componente aleatória, at mais 1. A gente sabe que, por definição do ruído branco, a esperança dela é zero, o valor dela é zero. Esse segundo termo, ele é um termo constante, ele é uma constante. Por quê? Porque o nosso parâmetro fixo, φ, é uma constante, e o nosso valor observado, xt mais 1, também é uma constante. O que provoca, né, que a esperança de φ xt vai ser igual a φ xt aqui. Esse valor é constante. Por que ele é constante? Aqui já foi observado, tá? E esse valor é um parâmetro fixo do meu modelo. Bem, se eu estimo o meu parâmetro φ e observado o xt, eu vou ter que o meu valor, que a minha média, né, estimada condicional do xt mais 1 vai ser igual ao φ estimado vezes o valor de xt observado. Aqui faltou uma estrela, está na anotação. Sigma xt mais 1, tá? Nesse caso aqui, eu não vou trabalhar com a variância condicional, eu vou trabalhar com a variância geral de xt mais 1, né? Inicialmente, a gente vai trabalhar com a variância do processo como um todo, tá? Aqui não vai ser a condicional. Então, eu vou trabalhar com a variância marginal de xt mais 1, da distribuição marginal de xt mais 1. Se a gente pegar pela equação, a variância de xt mais 1, ela vai ser descrita como sendo a variância de φ xt mais at mais 1. Estou substituindo o valor de xt mais 1 aqui, que vai ser igual à variância de φ xt. É só uma observação. Qual que é a diferença em relação ao desenvolvimento anterior? Aqui não tenho mais a observação de valor xt, ele é desconhecido, tá? Antes, no desenvolvimento anterior, esse valor de xt era observado. Então, eu vou desenvolver a variância aqui, vou aplicar, eu vou assumir que há uma independência entre o at e o xt, tá? Portanto, eu posso somar as variâncias das duas variáveis aleatórias. A variância do at mais 1, ela é constante, é igual a sigma 2 do processo, né, do processo at geral, do ruído branco. E aqui a primeira vai ser a variância do xt, do processo xt. Então, como o φ é uma constante, ele sai multiplicando ao quadrado, e essa notação vai ser para a variância do xt, né, do nosso xt. Sigma 2xt. Então, o nosso resultado diz o seguinte, que a variância do xt mais 1 ela é igual a φ ao quadrado, variância de xt, mais a variância do ruído branco, que é o resultado final que a gente tem no desenvolvimento da nossa equação. Bem, eu vou assumir que o meu processo xt ele é homocedástico, ou seja, a variância dele, na verdade, ela é constante para todo processo. Se ela é constante, eu tenho por regra que a variância do xt mais 1 ela é igual à variância do xt, que eu estou denotando como uma variância geral aqui, denotada como variância x, né? Sigma 2x aqui, que é a notação. Ou seja, ele independe do t. Portanto, eu posso excluir o t da notação. Bem, se isso é verdade, então eu estou dizendo que essa variância tem que ser igual a essa variância aqui, ó, né? Que é justamente o que a gente vai fazer. A gente vai substituir na equação essa variância e essa variância pelo mesmo termo aqui, que é constante. Sendo assim, né, dessa relação, eu tenho que a variância de x, né, isolando a variância do processo x, ela vai ser igual à variância do ruído branco, tá? Dividido por 1 menos o φ ao quadrado.
onde o φ é o nosso parâmetro do nosso modelo. Assim, eu posso, tendo estimado os valores da variância do ruído branco, sigma A, e do φ, né, que é o parâmetro do nosso modelo, eu vou ter que a minha variância estimada do meu processo x, né, o processo xt como um todo, vai ser igual à variância estimada de A dividido pela 1 menos o φ ao quadrado estimado. Isso aqui é uma das as restrições geradas sobre os parâmetros, sobre o parâmetro φ nesse caso aqui, e sobre o parâmetro, todos os parâmetros de modelos autorregressivos, média móvel associado, ela é gerada justamente por conta da restrição desses valores serem positivos, né, de eu ter valores positivos na variância, na variabilidade. Então, por que é importante eu obter essa variância estimada aqui? Porque ela vai nos ajudar, ela vai implicar no cálculo da variância do estimador da média do valor futuro observado, do nosso μ estrela do xt mais 1. Então, ela é uma componente importante por conta disso. Bem, então como é que é o procedimento de estimação pontual, né? Ou a previsão, ela vai se dar pela estimação pontual do meu parâmetro μ xt mais 1 estrela. No caso, o μ xt mais 1 estrela vai ser igual ao φ vezes o xt observado, que está descrito aqui, ó, né? Se a gente tem o gráfico, nós temos os valores observados aqui em vermelho. O primeiro valor futuro a ser previsto, né, está em t mais 1 aqui, ó. Então, ele é descrito por essa equação, usando o φ, no nosso caso, o φ estimado. O segundo, aqui eu trabalho com uma previsão também, eu vou colocar entre aspas, de longo prazo. Por que é longo prazo? Não necessariamente longo prazo, mas porque eu vou fazer uma previsão na qual eu não tenho valores observados aqui, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou utilizar, nesse caso aqui, a média do valor do xt mais 1, que é anterior, para fazer a previsão sobre o xt mais 2, para a média da distribuição do xt mais 2. Então, esse é o processo de obtenção da previsão para o caso do nosso parâmetro μ aqui, que é o que vai ser o nosso foco. Olhando para a estimação pontual, então ele vai obter só um valor aqui. Bem, e no caso da estimação intervalar, né? Como é que se dá a estimação intervalar para esse parâmetro μ estrela, para essa média condicional do valor futuro? Vamos considerar a mesma situação. Então, eu tenho a nossa série observada, tá? Tem o t e o t mais 1, que é o que eu estou interessado em construir o estimador intervalar. O estimador intervalar vai ser um intervalo, né? Nesse caso, como a gente está construindo sobre o intervalo da forma clássica, a gente vai construir um intervalo de confiança para o nosso parâmetro μ xt mais 1 estrela, que é uma média condicional, a média condicional. Mas lembre-se que isso aqui tem uma distribuição normal, então vai seguir todos os princípios de normalidade. Né, de construção de intervalo de confiança sob normalidade. E o 1 menos alfa é o tamanho do nosso intervalo. Então, o intervalo de confiança pode ser construído utilizando a estimação, né, o μ chapéu xt mais 1 estrela, que é o valor estimado para a média condicional, mais ou menos, né, ou seja, construindo um intervalo, uma margem de erro, que é construída com base na normal. Nesse caso, a gente usa a normal padrão, porque a maioria das séries tem números de observações muito grandes, o que permite isso. 1 menos alfa sobre 2, para garantir aqui o tamanho do intervalo, vezes o erro padrão de estimativa, né, o standard deviation aqui, do nosso μ estrela, né, do μ estrela estimada aqui, né, do estimador desse parâmetro μ xt mais 1. Bem, como é que eu obtenho esse erro padrão de estimativa, também chamado, para o nosso parâmetro μ? Bem, esse erro padrão aqui, na verdade, né, ou esse desvio padrão, ele é construído a partir da variância do estimador. Então, vamos olhar. A variância do estimador vai ser o quê?
vai ser a variância do nosso xt φ. Nesse caso aqui, o xt ele é um valor fixo, né? Porque ele já foi observado aqui. Ele pode sair da variância elevado ao quadrado. O que sobra é a variabilidade do nosso estimador φ aqui, do parâmetro φ que foi estimado no nosso ajuste da série temporal. Aí depende do estimador, naturalmente, da forma de estimação, né? Tem várias formas diferentes. Mesmo na forma clássica, você tem variações, né? Usando o método da máxima verossimilhança. Mas o erro padrão de estimativa vai ser a raiz quadrada dessa expressão aqui, né? Exatamente dessa variância. Que vai ser, então, xt, o SD, né? o desvio padrão do nosso estimador de φ, né? Lembrando que a variabilidade desse estimador, ela depende da variância do nosso AT estimado, né? Então, por isso que ela é importante aqui, a variância do ruído branco. Ok. Para o caso do intervalo para uma observação futura, né? Nesse caso, para o xt mais 2, a forma de construção é a mesma, só que eu quero destacar uma coisa, que é o seguinte: a variância do nosso estimador do μxt mais 2 aqui, estrela, né, da nossa média condicional, ela vai ser dada por... Se a gente usar o mesmo processo que a gente está usando de estimação pontual, né, o estimador pontual aqui, eu vou ter que esse resultado vai ser igual a φ vezes o estimador de μ xt mais 1, tá? A estrela da média condicional. Nesse caso aqui, ó, esse μ aqui, se a gente lembrar que ele tem essa forma, ele vai ser igual a o φ vezes o xt, né? O que nos gera aqui, né, como resultado, que eu vou ter o quadrado aqui do φ e o nosso xt observado. Então, o xt pode sair elevado ao quadrado, que é o que está acontecendo aqui. Ele sai aqui da expressão elevado ao quadrado. O que sobra é a variância do φ, do estimador, né, de φ, ao quadrado, né, do quadrado do estimador de φ. Que, por natureza, é maior, né, assumindo que o estimador ele não é uma constante, né, portanto, ele é uma variável aleatória. Esse valor de variância ele é maior que o do xt ao quadrado, né, variância do φ, que é a variância do μxt mais 1. Por que foi feito esse desenvolvimento? Para mostrar uma consequência que é muito importante, que é a seguinte: o nosso valor do SD está extraindo aqui a variância desse estimador do μxt mais 1, ele é maior que a variância do erro padrão de estimativa, né, o SD do φ vezes o xt, né, pela multiplicação aqui. Mas esse cara aqui é justamente a variância do μ anterior estimado, né, da previsão estimada aqui. Então, eu tenho como resultado que o erro padrão de estimativa de uma observação futura, nesse caso xt mais 2, ele vai ser sempre maior, tá, do que o erro de estimativa do μ xt mais 1. Né? Por isso que eu sempre tenho um crescimento do intervalo de confiança à medida que eu tenho observações futuras estimadas. Tá? Um crescimento ou estabilidade. Tá? Uma vez que eu atinja valores muito distantes, valores muito à frente, né, na série, eu vou ter uma tendência a estabilizar essa variabilidade na variância global do processo. Então, esses dois erros padrões aqui, ó, são importantes na hora da construção do meu intervalo. Bem, vamos dar um exemplo aqui, né? Eu não vou discutir sobre a questão dos cálculos dos erros padrões
de estimativa dos FIIs, porque eles mudam para cada modelo. Mas o importante é que as bibliotecas elas fornecem esses erros padrões na hora dos seus ajustes. Vamos trabalhar com um exemplo aqui, que é justamente adotando um processo, né, o modelo é um modelo autorregressivo de ordem 1. Tá? O ruído branco a gente vai assumir que é uma normal padrão. E o nosso parâmetro φ do meu modelo vai ser 0,8. Tá? Fazendo uma simulação aqui de 1000 observações, então eu vou ter aqui um processo gerado, que está constando aqui. E, bem, se eu ajustar o meu modelo, ou seja, eu vou considerar aqui nesse caso todo o processo de investigação, é necessário fazer um processo de investigação da série para adotar o melhor modelo, naturalmente, mas a gente já vai ajustar o modelo de ordem, né, a ordem 1 aqui, que é compatível com o modelo simulado. Se eu fizer o ajuste, ou seja, a estimação dos parâmetros, eu vou ter aqui os parâmetros, o φ, né, chapéu aqui estimado, que foi 0,8089, né, próximo, né, do φ real, e é claro, porque o número de observações aqui foi 1000, e a variabilidade do ruído branco estimada em 1,057, também próximo, que também é natural por conta do tamanho da minha série. Aqui, adicionalmente, tem valores da verossimilhança obtida, visto que o método aplicado foi o método da máxima verossimilhança. Além disso, né, além dos dois parâmetros, do φ e do sigma, né, do ruído branco, né, a variabilidade do ruído branco, eu também tenho o erro padrão de estimativa, que na verdade é o desvio padrão do nosso φ. Ó. Então, ele está constando aqui, 0,0185. Né, apresentado aqui, que vai ser utilizado na hora de construir a estimação intervalar. Bem, usando a biblioteca Forecasting, que tem uma função específica para fazer previsões, né, no R, sobre o mesmo conjunto de dados, e utilizando o modelo ajustado, eu posso fazer uma previsão. Ou seja, aquele modelo que eu ajustei ali atrás, né, ele pode ser utilizado aqui para fazer a previsão. Nesse caso aqui a gente fez previsão de 2 pontos, tá? Onde a forma como ele apresenta aqui é a estimação pontual, né, ou seja, o Mi, nesse caso o Mi-T mais 1, né, e T mais 2, considerando que as observações vão até a observação 1000, né, de 1 até 1000. Além disso, ele apresenta os intervalos de confiança, a nível de 80% de confiança e o nível de 95%, com limites inferiores, né? O lower, o limite superior e o limite inferior aqui, esboçados, tanto para 80% quanto para 95%. É importante destacar aquela conclusão. Se a gente fizer né, na verdade aqui, como eu disse, aqui está a estimação pontual. Os valores estão aqui destacados. Como a série é grande, fica muito difícil de perceber aqui os valores. Mas a gente pode ampliar. Se a gente ampliar aqui, ó, a gente vai poder observar o finalzinho da série, as últimas 20 observações aqui. E aqui eu tenho os valores pontuais, a estimação pontual em azulzinho, esse azulzinho clarinho, e aqui os limites dos intervalos de confiança de 95% e de 80%, respectivamente. O 80% está em um azul e o 95% está em cinza, aqui, ó, mais delimitado. Olha só que a gente observa que o tamanho dos intervalos ele cresce à medida que a observação, eu faço uma previsão de observação mais à frente. E é o que está acontecendo. Se a gente pegar esse primeiro intervalo, que é da observação 1001, a gente vai ver que o intervalo aqui, a nível de 95%, vai de menos 2,94 até 1,84. Quando eu avanço para a observação seguinte, que é a 1002, né, a previsão, eu tenho
intervalo cresce, né, em tamanho, né? Ele vai de 3,34 negativo até 1,83. Então ele cresce aqui em cerca de 0,4 unidades aqui, e aqui ele cresce em termos de 80, quase 70 unidades, 70 e algumas unidades aqui. Então o tamanho do intervalo cresce da primeira observação predita para a segunda observação predita, ou prevista nesse caso. Muito bem, e como é que eu avalio a previsão? Ou seja, como é que eu informo o quão bom foi nosso modelo para fazer previsão de observações? Bem, é simples. Uma vez que eu assumo uma série observada, né, com um processo XT aqui observado, e eu tenho as observações, né, passadas aqui, todas observadas, eu tenho um valor previsto, que a gente está chamando aqui de Mi chapéu estrela, para o XT mais 1 aqui, que eu estou destacando em azul. Então aqui é o ponto da estimação pontual aqui. Eu posso comparar isso com o valor real, né? Esse valor real, ele pode ser observado. Quando ele for observado, eu vou comparar esses dois valores. E como é que eu faço a comparação? Simplesmente obtendo a distância entre, ou a diferença entre o que foi esperado pelo modelo, né, o que foi previsto pelo modelo, e o erro de previsão. Desculpe, e o valor observado real. Que a diferença desses dois termos vai gerar o nosso erro de previsão. Eu vou destacar esse erro de previsão com a notação de ET mais 1, ou seja, a diferença entre o valor observado T mais 1 menos o erro de o Mi chapéu estimado aqui, que é o valor previsto para XT mais 1. Eu posso construir outros tipos de erros, tá? E assumindo a hipótese de que eu possa ter mais previsões, que eu não faça somente uma previsão, mas que eu faça previsão sobre sobre vários valores futuros, 10 valores futuros, 20 valores futuros e assim por diante. Aqui a gente vai assumir uma notação geral que o erro L, né, o erro de previsão L, ele vai ser dado por XT mais L menos o Mi estrela, né, XT mais L aqui, que é o Mi estrela aqui, o Mi estimado, o Mi predito. O NP vai ser esse número de previsões se eu estiver trabalhando com mais de uma. Aqui eu estou trabalhando só com uma, mas eu poderia ter duas, três, mais observações à frente. Bem, baseado nisso, eu posso construir alguns erros de previsão. Alguns deles eu vou citar aqui. Esse primeiro é o MAI, né, o Mean Absolute Error, ou o erro médio absoluto. Ele basicamente, eu vou tomar os valores absolutos dos erros, porque ele pode ser negativo quanto positivo, né, e calcular a média deles, simplesmente. É o que essa equação está colocando aqui, né? Eu vou pegar os valores dos erros, os valores absolutos, né, extrair o módulo, somá-los e dividir pelo número de previsões, né, que eu estudei. O Root Mean Squared Error, aqui nesse caso ele é calculado usando, ao invés de eu trabalhar com o módulo, né, o valor absoluto do erro, agora eu vou trabalhar com o quadrado dele. Então eu vou tomar os erros ao quadrado, somar, calcular a média dos erros elevados ao quadrado, tá? E extrair a raiz quadrada desse termo. Então esse é uma outra forma de aferir, né, os erros de previsão que você tem num determinado modelo. Outra forma também que você pode utilizar é usando o MAP aqui, né, o Mean Absolute Percentage Error. Aqui a gente vai fazer uma comparação relativa à última observação. Nesse caso, como é que você vai fazer? Você vai fazer um erro percentual, que é ver qual que você vai tomar o seu erro,
vai multiplicar, vai fazer a razão do erro em relação ao valor observado na observação xt mais L, né? Multiplicar por 100 para ter uma variação percentual aqui em relação ao valor de xt e calcular a média dessas percentagens para cada uma das posições. L, né, que você está estudando, que vão variar de 1 até o número de previsões que você vai trabalhar. Com isso, você calcula, é uma outra forma, né, uma outra unidade que a gente pode medir a qualidade da previsão, né? Mas todas elas vão depender da diferença entre o erro, entre os valores observados e os valores previstos pelo meu processo. Bem, eu posso fazer, usando esse princípio de calcular em função dos erros de previsão indicadores, né? Foram apresentados 3 ali, eu posso fazer competição entre modelos, né? Então eu posso botar o modelo M1 contra o M2. Claro, posso trabalhar com mais modelos, mas só para ilustrar aqui. Então, uma forma de se fazer isso, e principalmente uma forma de obter valores observados, visto que eu tenho que, na hora de calcular os erros de previsão, eu preciso trabalhar com valores observados futuros, entre aspas, uma forma é eu dividir a minha série que antes era observada, né, toda, em uma parte que eu vou considerar como sendo observada e uma parte que eu vou utilizar para teste. Tá? Essa parte em azul aqui. Ela foi observada, mas eu vou separar ela da série. Eu só vou usar essa parte aqui para construir os ajustes dos meus modelos. Seja quantos modelos que eu estiver trabalhando. Né? 1, 2, 3, enfim. Então, essa parte separada vai ser as observações futuras que eu já vou ter conhecidas já. Varia na literatura o percentual que você vai utilizar de observações futuras, né? 10% da série, 5% da série. Mas tem variações com relação a este tamanho do seu segmento de teste. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter observações que eu vou considerar como conhecidas, e essa parte em azul não vai ser conhecida mais. Se eu pegar aqui destaque em teste, o que vai fazer? Então, eu vou ter, com base nas observações passadas aqui em vermelho, eu vou construir o meu modelo e gerar a previsão e comparar com o valor observado, que eu já tenho conhecido, nesse caso, a partir dos dados. Calcular o erro de previsão, né? E posso reaplicar isso para todos os valores futuros aqui. Um detalhe, tem duas formas. Eu posso fazer uma forma que é baseada em desconhecimento dessas observações em azul totais, que seria fazer uma previsão de longo prazo, ou seja, eu faço previsões de né, das observações futuras aqui de uma vez, sem conhecer essas observações aqui. Uma outra forma é fazer com que os valores de previsão aqui, eles utilizem os parâmetros ajustados no meu modelo MI aqui, mas que vá atualizando os valores observados na equação autorregressiva, por exemplo. Isso faz, né, é uma forma também de se avaliar o modelo. Duas formas distintas de se avaliar. Pode-se optar pelas duas formas, né, só tomando que essa estimação a longo prazo, que é considerando o desconhecimento de todas as observações em azul aqui, ela é óbvio que o erro vai ser maior implicado aqui. A partir dos erros calculados, seja via a atualização da série dos dados observados ou as estimações de longo prazo, sem conhecer essas observações, eu vou obter os dois modelos os erros, né? Seus indicadores de erros, nesse caso aqui o MAI, o RMSE ou o MAP, e aí eu vou optar pelo modelo de menor erro. Então, nesse caso, eu estou fazendo uma opção pelo modelo que
do ponto de vista preditivo, é o melhor. Vamos ver um exemplo aqui, novamente na série que eu tinha simulado usando o modelo autoregressivo com ordem 1. Os parâmetros eram o ruído branco, tinha variância igual a 1 e o φ igual a 0,8. Então, nessa mesma série aqui, ó, eu tenho 1000 observações. Eu separei a série em dois trechos, tá? Um pedaço que a série vai até 900, que eu vou usar como a parte de ajuste, e uma parte de teste que vai ser de 901 até 1000, ou seja, 100 observações que a gente vai usar como teste. Nesse caso, para ficar mais fácil, eu vou utilizar os valores preditos do próprio ajuste. Então, a gente vai considerar desconhecimento total dessas observações em azul. Total no sentido de atualização das previsões aqui. Nesse caso, eu fiz para efeito de ilustração o ajuste de dois modelos. O AR1, que a gente tinha feito anteriormente, veja que eu estou fazendo o ajuste só em relação à parte vermelha da série, ou seja, eu utilizei 900 observações, é diferente do caso anterior que eu tinha utilizado as 1000. Os parâmetros convergiram para os mesmos, né, não os mesmos valores, mas valores parecidos, mas óbvio que tem uma diferencinha por conta de se tratar, eu estou tirando esse pedaço da série. Os dois modelos, cabe destacar que a variância residual é quase a mesma, né? As estimativas aqui são um pouquinho diferentes, claro. E olha só que interessante. No caso desse segundo modelo, que é o AR2, que eu fiz um ajuste utilizando um modelo de ordem 2 para efeito de comparação, esse parâmetro aqui ele não é significativo, tá? Se a gente olhar aqui o erro padrão dele, comparado com o valor estimado do nosso φ2 aqui, ó, ele não seria significativo. Ou seja, ele é um modelo que, do ponto de vista descritivo, ele não se sustenta, né? Ele seria um modelo pior do que o modelo AR1 aqui, cujos parâmetros, né, no qual o parâmetro se apresenta como significativo. Entretanto, se a gente olhar para o critério, tanto o critério do erro médio absoluto e do RMSE, o segundo modelo, o AR2 aqui, ó, ele se mostra um pouquinho melhor que o primeiro, né, modelo. Então, o interessante é que esse modelo, embora seja do ponto de vista descritivo inadequado, do ponto de vista preditivo, ele é melhor do que o primeiro modelo, se a gente olhar só para o critério dos erros. Nesse caso, foi utilizado, como eu disse, a previsão de longo prazo. Então, eu não utilizei a atualização das observações aqui na área em azul, né? Mas é possível fazer a atualização, né? Utilizando os parâmetros da parte vermelha, né? Fazer a atualização dos modelos para fazer as previsões. Naturalmente, os valores seriam diferentes aqui para os indicadores, os dois indicadores que eu obtenho. Algumas observações finais, então. Primeiro, o processo de avaliação em outros modelos é similar ao que a gente fez aqui. A única diferença é que o mecanismo de previsão, de construção das médias, da média condicional estimada, vai ser um pouquinho diferente, que vai depender de cada modelo. Mas o processo de avaliação é o mesmo, utilizando o mesmo conceito de um modelo apresenta uma previsão e, sob essa previsão, eu posso calcular esses indicadores, né? Os indicadores baseados em erros absolutos construídos. Segundo, eu posso utilizar como critério de escolha também, principalmente se a minha finalidade for preditiva, eu posso utilizar critérios preditivos na escolha dos modelos. Veja que eu tenho critérios que são baseados em ideias descritivas, ou seja, se os parâmetros do meu modelo são significativos, se há adequação com relação à distribuição, principalmente a distribuição residual, se os valores do AIC são os valores maiores entre os modelos competidores, e assim por diante. Todos esses aspectos dizem respeito à descrição.
e são critérios que envolvem questões descritivas. Portanto, eles vão me nortear para modelos que descrevem bem o meu conjunto de dados. Mas eu posso trabalhar com modelos com critérios preditivos, ou seja, optar por modelos nos quais os erros de previsão sejam menores. Por fim, eu posso também aplicar essa questão de avaliação a ferramentas não probabilísticas. Tá? Nesse caso, a citar redes neurais, por exemplo, artificiais, seriam exemplos de ferramentas que também trabalham com previsão, né? E que podem se submeter a avaliação mediante os critérios que eu apresentei. Claro que eles têm uma diferença em relação a séries temporais, porque as séries elas têm uma carga descritiva importante, o qual alguns tipos de modelos não probabilísticos não apresentam. Com isso, a gente termina a nossa videoaula de hoje e eu vejo vocês numa próxima.